Então vamos lá, seguindo a nossa degustação para essa terceira cerveja, a gente fez alguma coisa mais tradicional. Na última degustação a gente tinha provado a nossa IPA da Trois Brasseurs, que é a gente tinha falado que é meio que uma mistura de escola inglesa tradicional e a nova escola americana. Essa daqui é para ser uma IPA americana tradicional americana. Isso quer dizer que ela vai estar um pouco mais seca, um pouquinho menos maltada e muito mais focada no lúpulo, e no caso o lúpulo americano. Então vamos lá abrir, vamos lá descobrir essa cerveja. Deveria dar para ver já colocando que ela está mais clara do que a última. Isso quer dizer um uso um pouquinho menos intenso de maltes especiais. E já tem também um pouco mais de persistência do colarinho. Então aqui o colarinho não tem nada atrapalhando a espuma. Aqui só vai ter lúpulo, não tem trigo no caso, mas tem bastante lúpulo e o lúpulo ajuda a retência da espuma. E não tem nada de adjuntos, de coisas para atrapalhar essa espuma. Então ela deveria ficar bem mesmo assim. Aqui dá para ver que a cor está um pouquinho cobrada. Não é cobrada. Acobreada. Que outro malte você usa nela? Então essa daqui eu fiz meio que um truque para poder ter um corpo baixo, cerveja seca, corpo leve, com uma cor um pouco mais escura. Geralmente quando você usa maltes especiais, você também vai trazer corpo. O malte cristal, por exemplo, o malte caramelo, você vai usar ele, vai ter açúcar que não vai fermentar e você vai acabar tendo uma cerveja mais encorpada, um pouco mais adocicada. Aqui, para conseguir essa cor um pouco mais acobreada, sem corpo, a gente usa só malte peso, malte claro, e um toquinho de malte muito escuro, que é o malte chocolate. Então, esse pouquinho de malte chocolate deu essa cor assim, para ficar mais bonita, mais linda, mas ele não vai trazer muita coisa de sabor, ele vai trazer alguma complexidade, mas vai ser nada em comparação com o uso mais intenso de malte um pouco menos escuro, se faz sentido. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, tanto que de malte mesmo eu sinto só um toque levezinho de casca de pão, alguma coisa assim. Sim. Nada de torrado. Que isso é a intenção. O lúpulo passa por cima de todos esses aromas de malte, né? Porque aqui o lúpulo é o... Isso é a intenção, a intenção da IPA americana, né? Os ingleses, eles gostam de usar mais desses maltes escuros, que dá mais corpo, um toque adocicado. Até que se você bebe uma cerveja, uma IPA tradicional inglesa, de uma marca inglesa tradicional, se você não está acostumado, você nem vai pensar que é uma IPA, porque tem muito mais malte do que aqui. Os americanos, eles gostam mais de lúpulo, vamos fazer uma coisa que não vai ter muito malte, não vai ter muito corpo, geralmente não tem tanto corpo, mas muito lúpulo. Então, geralmente tem um amargor mais alto, aqui tem um amargor um pouco maior do que a IPA que a gente faz normalmente na casa. E um corpo baixo e bastante mais aroma. Aqui tem um conjunto de 3 lúpulos que eu escolhi com as iniciais da minha avó. Marie-Claire Chevalier, né? Se você está assistindo. Então tem o Mosaic, Cascade e o Citra. Mosaic, Cascade e Citra. Aqui tem mais aroma, a gente pega bastante esse caráter cítrico, né? Que esses três lúpulos, resinoso também. Esses 3 lúpulos são parecidos, Mosaic, Citra, são da mesma faixa, bastante frutado, frutas brancas, frutas cítricas. Sim. O Cascade já tem um pouco mais de floral, um pouquinho menos no cítrico. Mas aí essa conjunção dos 3, isso que é interessante com o lúpulo. Você usa um só igual a gente fez com a Blonde, com o Citra. Você tem uma explosão de aromas diferenciados. E você vai, parece que você não vai extrair, por exemplo, o Citra está bastante frutas cítricas, vamos dizer. Se você usa ele em conjunto com outros,
Aí talvez você vai ser um pouco outros componentes, ou você vai ser os mesmos, mas vai aparecer outras coisas. E, enfim, você vai transformar tudo com a característica dos lúpulos. E você encontra coisas que você não encontrava antes. Igual o Caio falou, o caráter resinoso dela é bem legal, que ele foge um pouquinho daquela coisa só frutada, né? Só meio que fruta cítrica. Então esse resinoso... Uma coisa mais personalidade. Personalidade, exatamente. Dá aquele amargor gostoso na cerveja. Eu culparia o Mosaic por isso. O Mosaic é o grande culpado, então, disso aí. Mas isso que é interessante quando você usa vários lúpulos, então isso vem da onde? Você fica pensando, um resinoso, nenhum tem característica resinosa assim, per se. O lance de sabor e aroma é interessante porque 1 mais 1 não vai ser 2, né? Exatamente. Somar um aroma com outro, ele não vai dar uma coisa lógica. Então, é isso que é. 1 mais 1 vira 5. Exato. Vira meio, a gente não sabe. Pode ser que você usa 2 lúpulos que você gosta bastante e os 2 juntos fica ruim. Por isso que um celo. O que aconteceu com eles? Cadê aquele lúpulo que eu gostei do caráter resinoso que trouxe para a cerveja, apesar de serem lúpulos cítricos frutados, né? Esse caráter resinoso na cerveja ficou bem legal. É isso que é legal em fazer cerveja. Você vai usando coisas, não é uma ciência exata. Você vai usar, cada ingrediente você vai usar tem a característica própria dele, mas tudo junto pode ser que vai ter surpresa, tipo, isso ficou muito legal. E pode ser que não dá legal, mas aí é isso que é a graça da coisa. Você tem que fazer os testes e experimentar. Então vai ter que ficar experimentando até conseguir. Essa parte é boa, de experimentar. Essa parte é boa. Continuar experimentando, galera. E quando tá bom, tem que continuar também para ter certeza que realmente fica bom. Sempre tem aquele ajustezinho fino que a gente precisa fazer depois também, mesmo que esteja bom. Meu copo aqui falou que tá boa a cerveja, porque... tá bom. Passou no teste do copo. Passou no teste do copo. Esse é um problema que a gente gosta. Vou ter um toquinho a mais para terminar, para quem quer depois. Mas então, aqui, bom, nesse espírito de generosidade do fim de ano, aqui a questão era mais de lúpulo. Para ter uma cerveja que tem... Generosamente lupulada. Tem que ser uma American IPA, porque realmente são os americanos que gostam de brincar com lúpulo. Todos esses lúpulos são americanos, bastante famosos também, bem típicos de IPA. Então, para ser generoso em lúpulo, não tem jeito, tem que fazer uma American IPA. Eu acredito que a gente conseguiu também aqui. Realizada com sucesso. Eu acredito que eu ouço as pessoas falar, às vezes você coloca muito lúpulo, mas chega um momento que é demais lúpulo também. Tem que achar um balanço também, porque muito lúpulo fica... Parece que você está... Parece que você está comendo grama, sabe? Fica na boca de... e apesar daqui o lúpulo ser o principal, né? Ele não tá agressivo também. Então a gente toma, sente o amargor, mas o amargor já baixa na sequência. Não é aquela coisa agressiva que te bate com um saco de lúpulo. Fica só aquele amarguinho te pedindo mais um gole. Nessa cerveja, o amargor, a gente já tinha comentado isso na sessão do mês passado. O amargor dessa IPA vem da parte da abraçagem, né, na parte da fervura, porque o amargor vem da parte da fervura. Mas na fervura você pode adicionar lúpulo no início da fervura para extrair o amargor. E no fim da fervura você vai extrair aroma, mas também ainda está quente, você vai extrair um pouco de amargor. O que a gente fez aqui é que a metade do amargor vem do início da fervura e a outra metade vem do fim. Então isso quer dizer que a gente colocou muito lúpulo no fim da fervura para poder ter o mesmo nível de amargor, e isso vai segurar bastante mais aroma. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, que a gente gosta de fazer aqui. Você usa muito mais lúpulo para conseguir o mesmo amargor, mas você vai ter muito mais sabor de lúpulo e o amargor ele vai ficar muito mais redondo. Geralmente você vai ter um amargor igual, mas bem mais macio do que colocar muito lúpulo no início da fervura. Você vai ter um amargor mais assim. E quantos IBUs a gente tem aqui mais ou menos, Klein? A gente tem aqui, deixa eu ver, 40, isso. 40 IBUs. Eu não estava querendo falar besteira, mas é 40.
Ainda está relativamente baixo, tem IPAs que tem bem mais. Mas, bom, eu acredito que não precisa ser muito amargo. Não, então amargor limpo, tá gostoso. Tem que ter, porque se não tem, fica assim, desequilibrado. Deixa de ser uma IPA. Deixa de ser uma IPA. Bom, depende. Tem IPAs com um amargor baixo, tipo as inglesas que a gente tinha falado. Realmente tem IPAs que não são amargas, não tem amargor. Pouco amargor. Mas, bom, eu pessoalmente prefiro assim, quando tá demais. Bom, parece que tem pessoas que gostam de fazer uma coisa sempre mais. Eu não vou falar nem nome, mas enfim. Não vamos citar aqui. Mas enfim, eu gosto de uma maneira geral em cerveja, eu gosto de equilíbrio. Fazer coisas mais só para ter mais, eu acho que, bom, não se justifica para mim. Você não vai fazer uma cerveja melhor colocando mais ingrediente, né? A gente tem que buscar... É isso, eu pessoalmente acredito que é um... Não é estatística. Exatamente. É um pouco na American IPA, sendo americano, os americanos gostam de fazer sempre mais. Gostei dessa frase, sabor e não é estatística. E então, eles gostam de fazer sempre mais, e eu acredito que eles têm essa tendência de colocar sempre mais lúpulo, sempre mais amargor, sempre mais coisa. E chega um momento que, bom, não precisa colocar mais. O que você está agregando com isso tudo a mais? É o que eu expliquei, você está procurando uma estatística, você não está buscando um sabor. Um sabor, exato. Deixa ela esquentando um pouquinho, ela abre também bastante mais aromas, né? Eu sinto que quando ela é mais quente fica um pouquinho mais evidente os aromas do citra. Começa a aparecer mais aquelas frutas que a gente sentiu na Hop Blonde. Mas começou a ficar um pouquinho mais em evidência. Ela mais fria, você vê bem o aroma do amargo, o aroma da resina mesmo. Eu acho que a culpa é do Mosaic, posso estar errado, mas eu acho que o culpado é ele ainda. Mas conforme ela vai esquentando, o perfil vai mudando um pouquinho, você vai abrindo melhor aquelas frutas todas do citra e também do Cascade, né? O Cascade também puxa bastante pro maracujá. Sim. Então você começa a ter essa pegada floral, cítrica e frutada quando ela aquece um pouquinho mais. De uma maneira geral, é sempre bom quando você degusta uma cerveja de deixar um tempinho. Você serve a metade da garrafa, você coloca num copo, você vai bebendo assim devagar. Você bebe o primeiro copo e depois você coloca o resto que esquenta um pouquinho. Não para ser quente, mas para ser um pouquinho menos gelado do que a temperatura de geladeira. E geralmente tem surpresas boas. Às vezes, mais nas cervejas escuras, eu acho, mas em todas em geral, você tem duas cervejas diferentes. Como o Caio falou, você vai ter o segundo copo puxou mais o maracujá do Cascade ou do Citra. É interessante ver a diferença, o que a cerveja gelada esconde de... Tá escondendo de você. Conforme vai esquentando, vai evoluindo os aromas, né? Vai desprendendo coisas novas. Bom, mas aí é o gosto. Você não vai esperar de esquentar 20 graus para... Até que, por que não, né? Então, gente, aqui encerramos a nossa American IPA. Eu acredito que a gente atende também o alvo, que era de ser muito americano, muito American IPA, muito tradicional. Bastante lúpulo, frutado, complexo. Bastante lúpulo, resinosa. Com uma cor linda, sem ser pesada. Então, isso é, eu acredito, a definição de American IPA. Espero que vocês gostaram. Eu espero que vocês gostaram. Gostei bastante. Igual você falou, a parte dos grãos, achei interessante usar o malte torrado em quantidade pequenininha, que ele trouxe uma cor, mas não trouxe nada agressivo para o corpo da cerveja. Então, uma bela cerveja, baita cerveja. Então, obrigado. Saúde.